17ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, realizada em 30 de maio de 2017. Faça a leitura da ata, senhor secretário. Peço dispensa a leitura da ata. O vereador analista está pedindo dispensa da ata. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o pedido de dispensa das atas. Expediente, senhor secretário. Sim. Edital de audiência pública, primeiro quadrimestre de 2017, 31/5, às 14 horas, na Câmara. Audiência pública. O município de Cornélio Procópio tem a honra de convidar a população em geral, as associações de bairros, demais organizações não governamentais, clubes de serviço, entidades religiosas e quaisquer outros segmentos representativos da população para participarem no dia 31/5, às 14 horas, na Câmara Municipal, na Rua Paraíba, 163, para a audiência pública referente ao primeiro quadrimestre de 2017, em cumprimento às determinações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000, artigo 48, parágrafo único, a mim, José Ranucci, prefeito municipal. Convite, Universidade Federal Tecnológica do Paraná, transmissão de cargo do diretor-geral, será no dia 5/6, às 19h30. Ministério da Educação, Universidade Federal Tecnológica do Paraná, convite o magnífico reitor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, professor doutor Luiz Alberto Pilati, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para ato de transmissão de cargo de diretor-geral ao professor doutor Márcio Giacometti. Data do evento será dia 5 de junho de 2017, segunda-feira, às 19h30, no Anfiteatro do Campus, na Rua Alberto Carazai, 1640, Centro, Cornélio Procópio, Paraná. Luiz Alberto Pilati, reitor. Tribuna livre, não tem. Pequeno expediente. Não tem tribuna livre, agora pequeno Passamos expediente. então para o pequeno expediente. Pequeno expediente, Ismar Nóbrega. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, público. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao vereador André Lima. E quero dizer o seguinte, André, você não será julgado aqui pelos seus pares, até porque Jesus Cristo nos disse que não julgueis para não serdes julgados. Quer dizer, nenhum de nós tem o direito de julgar ninguém. Nós não temos capacidade para ajudar ninguém. E André, tem dois tipos de justiça, a terrena ou a humana, naquela onde não acontece o perdão, mas a mais importante delas é a justiça divina, que nos pede muito pouco para que a gente possa ser redimido. Ele só pede duas pequenas coisas: que haja um arrependimento genuíno, ou seja, um arrependimento verdadeiro, e o pedido de perdão. Então, quando a gente se ajoelha para Deus e se arrepende genuinamente daquilo que a gente fez, não quero julgá-lo, não estou dizendo que, não sei se você é culpado, nem quero saber, inocente, isso não compete a mim, como eu acabei de falar, mas a justiça de Deus, ela é muito branda, e ela nos diz exatamente isso: arrependa-se e peça perdão, e você será abençoado eternamente, né? Então, eu só subi hoje nessa tribuna aqui para desejar um bom retorno para você, boas-vindas e que tudo corra bem. Uma parte, senhor presidente. Posso? Não dá, parte. Não dá? Próximo. Fernando Pepsi.
senhor presidente, vereadores, população que acompanha a nossa sessão, aqui aquelas pessoas que estão presentes, pela Rádio Cornélio. No dia de ontem, houve, às 17 horas aqui, um trabalho muito importante da nossa Câmara de Vereadores, da qual nós podemos testemunhar, que foi uma audiência pública na visão do Legislativo, no sentido de mostrar o nosso PPA, que é o Plano Plurianual, que tem a validade de 2018 a 2021. O PPA é o plano em que tudo que o vereador e a população quer que aconteça em termos de programas, de investimento, de obras, etc., estejam previstas nesse plano anual. E, ao mesmo tempo, a Lei de Diretriz Orçamentária para o ano de 2018, que depois vai ser feito o orçamento. Essas são as bases mais importantes no exercício do mandato legislativo do parlamentar. Porque o vereador não pode fazer um projeto ao longo de um mandato que crie despesa, a não ser se ele estiver constando no PPA e se ele estiver constando na Lei de Diretriz Orçamentária. E se o jurídico aqui der um parecer diferente disso, eu não sou advogado, não sou da área, mas eu tenho noção de direito administrativo. Não pode dar parecer contrário. Posso afirmar isso, tá? Gosto de fazer política, faço política há muitos anos, fui de um período em que o vereador só apresentava nome de rua, o Padaró se lembra disso, a única função que o vereador tinha era de apresentar nome de rua. Ocorre que a nossa Constituição de 88 foi evoluindo, né? Os ministros do Supremo Tribunal foram julgando várias questões e que fizeram que hoje o Legislativo venha evoluir a ponto de nós termos uma Constituição que ela é uma Constituição inspirada no parlamentarismo, e ela está inspirada no parlamentarismo, com um espírito do parlamentarismo, mas com um sistema presidencialismo de governo. Então, se o jurídico der alguma parecer diferente disso, Rafael, você está se formando em advogado, tá? É um equívoco muito grande e, na realidade, isso é querer subestimar os nossos vereadores. Tá? Eu acho que é uma falta, assim, querer voltar nos idos anterior à Revolução ou de quando foi feito, quando, na realidade, muito poucos parlamentares. Nós temos que viver uma modernidade. E a modernidade significa, tá, em que os parlamentares, nos 3 níveis, federal, estadual e municipal, possam fazer projetos importantes. Então, parecer existe para todos os gostos, mas nós temos que tomar esse cuidado. O PPA, sem dúvida alguma, é, neste momento, o projeto mais importante que está em tramitação. E eu quero aqui parabenizar a nossa Câmara de Vereadores, que abriu ontem a discussão disso aí. Nosso prefeito, doutor Amin Ranucci, veio aqui presente prestigiar o evento, junto com o Zardo, que é secretário de Planejamento, o Trombini, que é jurídico da Prefeitura, entendeu? Estavam aqui o Márcio, que dá uma assessoria aqui para a nossa Câmara, fez uma bela explanação junto com a Sueli, que é da Prefeitura, o que demonstra, tá, que existem condições de nós construirmos bases legais para os nossos projetos aqui na Câmara de Vereadores. Eu fiquei muito contente, principalmente porque faço parte da comissão, como membro da comissão, que é o Ananias, que é o presidente, o Rafael Ranucci, que é o relator, que numa reunião anterior a gente discutiu para abrir a comunidade. Eu entendo que o Executivo deu a sua contribuição no PPA, colocaram todas as suas ideias, chegando aqui ela se abre ao nosso Legislativo e a gente coloca as nossas ideias. Doutor Gilmar, nós não podemos ser proibidos de sonharmos com as coisas que devem acontecer na nossa cidade. E o sonho, ele começa exatamente do PPA.
aquilo que a gente quer construir, aquilo que a gente vislumbra quando a gente veio aqui para a Câmara de Vereadores, é no PPA que nós temos que constar. Agora, a questão se vai haver recurso financeiro para tal, são coisas distintas. Orçamento é uma situação e financeiro é outra situação. Agora, não basta existir o financeiro se não existe orçamentário. O orçamentário, ele é um passo anterior. Então, eu entendo que os nossos compromissos que nós assumimos durante... Até uma pessoa que eu gosto muito chegou a dizer na reunião, os vereadores fazem emendas aí, fazem emendas de postos de saúde, depois não tem funcionários. Não. O vereador é eleito pela população e quando a população nos elege, ela também nos dá prioridade. É só a gente pontuar onde a gente teve os nossos votos, que você vai saber qual é a expectativa que a população tem em relação da gente. Então, o parlamentar, o vereador, ele é legítimo quando faz as suas emendas para a população. Agora, fazer a audiência pública é muito importante, porque você traz a comunidade para discutir. Quanto mais gente tiver envolvido no processo, quanto mais pessoas participarem do processo, nós vamos ter um plano plurianual que fundamenta os próximos 5 anos de mandato muito próximo da nossa realidade. Hoje via uma discussão, doutor Ismar, o vereador Sampaio, né, que vão fazer uma emenda para incluir o plano diretor. Padaló, você que é um vereador experiente, sabe o quanto é importante o plano diretor para quando vai se fazer análise de financiamento para os municípios pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano? O primeiro documento que eles pedem é a análise do plano diretor. O plano diretor, ele é fundamental para se buscar recursos externos a nível de financiamento. Então, eu quero dizer para vocês que a gente, muitas vezes, na Câmara, sai daqui ansioso porque não conquistou um projeto, muitas vezes sai daqui alegre porque algumas coisas deram certo, mas ontem, na avaliação que eu tenho, pela experiência que a gente tem, eu saí daqui, senhor presidente, muito contente com aquela audiência pública. Uma audiência pública respeitosa, as pessoas colocando em seus níveis, os vereadores que tiveram a oportunidade de estar aqui, foi um momento muito importante, e tenho a certeza que a comissão, que é presidida pelo Neto, como relator o Rafael Ranucci, nós vamos dar toda a atenção para que todos os pleitos que foram enviados aqui pelos vereadores, porque o instrumento é pela Câmara de Vereadores, sejam incluídos nesse plano plurianual do nosso município. E que agora a gente deve fazer um exercício muito grande nesse momento para que aquilo que muitas vezes alguém tem uma boa ideia e você não vê forma de colocar, que seja incluído nesse plano plurianual. Então, quero aqui dividir essa alegria com os colegas dessa casa, porque nós estamos fazendo o exercício fundamental da democracia, e estamos fazendo o exercício fundamental da participação popular, como um projeto da grandiosidade que é o plano plurianual do nosso município. Muito obrigado, senhoras e senhores. Próximo. Rafael Sampaio. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, população que acompanha aqui a Câmara nessa noite. Antes de mais nada, parabenizar a Câmara e a comissão que ontem promoveu a audiência pública. A gente costuma ver as audiências públicas do PPA, LDO, até a gente teve uma anteriormente, sempre a participação popular é muito pequena. E ontem a gente viu uma grande participação, acho que principalmente por conta do envolvimento dos conselhos municipais.
A partir do momento que nós trouxemos os conselhos municipais, a participação popular aumentou, houve uma maior divulgação e talvez isso deva ser pensado em outras audiências públicas que sejam realizadas daqui para frente. E a gente hoje estava discutindo essa questão do PPA, o pessoal até estava reclamando que era pouco tempo para discutir, porque é uma lei muito complexa, muito ampla, e até marcamos uma nova reunião hoje para tentar esclarecer um pouco mais e tentar pegar também as ideias dos conselhos municipais, Conselho da Educação, Conselho da Saúde, da Assistência Social, para apresentar emendas a essa PPA e a essa LDO que fossem importantes para a população. E a gente vê que essa reunião surtiu frutos. E eu acho que o principal fruto foi hoje, durante a nossa discussão, junto com o doutor Ismar, junto com a Sueli, junto com o pessoal dos conselhos, Taviaçu, a Mara, a Nazaré, entre outros. E uma das coisas que a gente notou e que deveria ser introduzida, e daí até apresentamos uma emenda, e foi nos alertado, é a questão da reformulação do plano diretor de Cornélio Procópio. Eu acho que, a partir do momento que eles nos alertaram e nos mostraram da necessidade de refazer esse plano diretor, é que a gente toma uma noção maior da necessidade disso, segundo a Sueli, segundo o pessoal, em razão do plano diretor já ser um plano ultrapassado. O que a gente vê é que a prefeitura perde arrecadação com isso, porque muitos imóveis não estão cadastrados, muitos imóveis ainda estão cadastrados pelo um tamanho que hoje não é mais o tamanho dos imóveis, e também a gente vê que isso acaba fazendo com que os novos conjuntos habitacionais não tenham um padrão determinado pelo plano diretor. Então, a turma do Conselho, juntamente com o doutor Ismar, sugeriu para nós fazermos a introdução de uma emenda no sentido de se pensar já em se fazer esse plano diretor. Num momento de crise, onde a gente sabe que a arrecadação é fundamental para ajudar no combate aí às questões, aos problemas que a cidade vive, eu acho que a gente tornar a arrecadação mais eficaz é uma forma racional de a gente combater isso. Não estou falando aqui em questão de aumento de imposto, mas a gente tem que fazer com que o imposto seja cobrado de forma eficaz, de forma que quem deve, que pague realmente o que deve. Porque o que se vê, às vezes, é muita desproporção. Às vezes a pessoa tem uma casa lá, e a casa hoje já foi ampliada, a casa foi melhorada, e a casa ainda no registro de imóveis está como se fosse uma casa ainda, às vezes, de um conjunto habitacional, uma casa menor, e paga um imposto por uma vantagem muito maior que ele tem sobre o imóvel. Então, eu acho que é isso que a gente tem que repensar, e eu acho que esse foi um ponto importante levantado aí pelos conselhos, e esperamos que nas próximas audiências públicas haja essa convocação do conselho, haja maior participação da população nesse sentido. Muito obrigado. Luiz Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente, membros da imprensa, pessoal da comissão da Igreja do Jardim Figueira, aquela população que acompanha as sessões da Câmara através da Rádio Cornélio. Vou discordar, pegar um gancho, vereador Fernando, Rafael, com relação àquela audiência pública de ontem. Até por causa da nossa origem, vereador Fernando, de associações de moradores. Então, ontem nós vimos aqui representantes dos conselhos, mas não há mais representantes da população participando da atividade política. Eles não participam das sessões, aqui é um exemplo, nós temos o pessoal do Figueira, mas a população está bem distante da classe política,
E os conselhos organizados, evidentemente que são importantes, mas para discutir o orçamento da cidade, nós não tínhamos, fora o Ismael do Pérola, nós não tínhamos representantes de bairro aqui, e isso significa que as associações de moradores, que tivemos tanto no passado, estão desativadas na cidade. Não tem um canal de interlocução oficial entre administração, entre Câmara e vários bairros da cidade, exatamente porque nós não temos mais associações atuantes. Existem associações no papel, mas as associações de moradores, como nós conhecemos no passado, já não tem mais. E me lembrava, enquanto o vereador Fernando falava, de uma viagem que nós fizemos a Curitiba. Eu era presidente da Associação do Panorama 2, o vereador Fernando tinha um contato com o deputado Romanelli. Nós fomos a Curitiba para pleitear a ampliação da unidade de saúde do Panorama. Isso já faz mais de 20 anos. Numa fatalidade, inclusive, que enquanto estávamos com o deputado Romanelli, faleceu o prefeito de Nova América da Colina, um dos prefeitos, que já faleceu, alguns prefeitos de Nova América. E na volta nós trouxemos o filho do prefeito junto com a gente, chegamos em Nova América da Colina lá na madrugada, uma cena realmente muito ruim, mas isso é prova de que as associações funcionavam, tanto funcionava que foi nesse encontro que nós tivemos em Curitiba, que eu consegui o estatuto da Federação de Moradores de Colombo, inclusive essa federação que veio aqui em Cornélio para invadir o conjunto Henrique Vitorelli. Então, na época, as associações gostavam disso, era movimento realmente organizado. Trouxe o Estatuto de Colombo e criamos aqui em Cornélio a União das Associações de Moradores com o objetivo de caçar o Borcipose. Então, o objetivo da União das Associações de Moradores era criar uma polêmica grande, porque o Borcipose estava numa situação da administração bem complicada, e isso era a organização popular naquela época. E nós fizemos parte disso, e ontem, observando aqui a audiência para discutir o orçamento, lamentei profundamente o fato de não termos mais representantes da população, porque não basta, não é só o vereador que tem mandato. Várias pessoas da população têm interesse, tinham interesse no passado e agora estão totalmente descolados da classe política, e vai aí também uma responsabilidade nossa, né, de não atuarmos nessa área. Isso aí também tem falha dos políticos detentores de mandato, e essa é uma falha nossa. E trago aqui hoje o vereador Rafael, o vereador Fernando, o vereador Tchau, entre a apresentação e a alteração do Conselho Municipal de Esportes, é uma expectativa da classe, e juntamente com o vereador Tchau da Venda, o anúncio, o prefeito oficializou ontem, nós não vamos atravessar o samba e passar na frente dele, foi um pedido meu, nosso e do vereador Tchau, com relação à academia no Vitor Dantas. Então nós vamos tomar o cuidado, Tchau, de trazer a população dos dois bairros para fazer uma reunião com o prefeito, para que haja o anúncio oficial, mas já é um benefício claro da administração através da participação da Câmara de Vereadores. Ananias Neto. Boa noite, presidente, senhores vereadores, população que nos acompanha pela Rádio Cornélio, população aqui presente. Aproveitando o gancho dos vereadores, eu, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, quero agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui ontem. Foi muito importante, que é um passo diferente dado, como os vereadores mais experientes disseram que isso não acontecia antes. Então, em forma de transparência, de diálogo, discussão do nosso plano plurial, foi muito importante. Agradecer especialmente o Madison, a Sueli, que esteve aqui explanando por maior tempo, e também todo mundo que dialogou. Acho que foi uma audiência pública teste, vamos dizer assim, porque a gente vai tentar fazer das próximas vezes com mais tempo para discussão e com mais antecedência também ao plano. Quero também aproveitar e fazer 2 convites para a nossa população. Nesse final de semana, nós estaremos realizando no dia 3 e 4, com apoio da Prefeitura, o Campeonato Brasileiro de Motocross, que vai ser realizado no Parque de Exposição. A entrada é 1 quilo de alimento. E também já convidar para o dia 11 de junho, nós teremos lá no Cristo, Batalha da Rima e também Campeonato de Skate lá no Banks, com apoio da Prefeitura, também com a Secretaria de Cultura,
como a gente fala aqui, né, conforme as coisas vão acontecendo, a gente tem que cobrar, mas também tem que elogiar, né? Então, já é a segunda edição que vai estar saindo esse ano do Batalha da Rima do Campeonato de Skate, e por segundo ano seguido, Cornélio Procópio vai estar sediando o Campeonato Brasileiro de Motocross. Obrigado. Hélio Janone. Senhor presidente, senhores vereadores, Luiz Carlos, você falou muito bem que no passado, as audiências públicas, teve no passado, aqui no Centro Cultural, foi muitas audiências públicas que participava a população, as associações, era lotado o Centro Cultural. E, infelizmente, ontem veio, não tanta gente como foi dito aqui, mas as pessoas dos conselhos que estavam interessados a desenvolver a cidade de Cornélio Procópio veio participar. É importante que faça convite para as associações de moradores dos bairros aqui, e a gente leva assim na época do saudoso Irande Rezende, que tinha essa facia de montar associações e desenvolver associações de moradores em Cornélio Procópio, inclusive é do PSDB, Irande Rezende. Mas, senhores presidentes, os vereadores, nós temos uma dificuldade esses dias atrás, 240 mil de chuva. A gente, o subprefeito de Congonhas, Giancarlo, levando crítica nas redes sociais, pelas estradas do bairro do Beija-Flor, as pessoas lá criticando, e hoje lá, desde semana passada, cuidando daquela estrada lá, com pouco maquinário, com uma reta escavadeira e um caminhão, e fazendo uma diferença na zona rural. E precisa porque a zona rural que põe a alimentação em nossas mesas, então precisa atender bem. Mas a situação hoje das estradas rurais está muito bem atendida, porque, conversando com o prefeito municipal hoje, Rafael, nós estávamos lá, o prefeito está conseguindo uma patrulha mecanizada do governo do estado para atender toda a região da nossa rural, o senhor presidente. Isso é importante. E também venho aqui agradecer os dois vereadores do PMDB aí, que fez uma indicação da iluminação do trevo de Congonhas, mas também que o subprefeito já está trabalhando há muito tempo, junto com a Contrafo, a Eletrotrafo e a Econorte, para colocar o ponto de energia, que lá falta, Rafael, é o ponto de energia que eles não cedem, senão já tinha colocado o superposte lá. A única dificuldade que está tendo lá é o ponto de energia com a Contrafo ou a Eletrotrafo que possa servir a energia. Eu agradeço porque é um direito de um trevo como de Congonhas ter uma iluminação boa. E também, semana passada, essa semana, Rafael, as pessoas me questionaram muito. Falei, o Rafael está criticando muito o asfalto de Cornélio Procópio. No Marca de Cash, que qualidade de asfalto que o prefeito Amin está fazendo lá. Ele está fazendo uma qualidade de asfalto, um asfalto quente. Mas o Rafael mostrou na rede social lá que é um pedrisco, não tem. Infelizmente, o Rafael, lá é uma pintura que foi feita antes e agora está fazendo a massa CBUQ naquela conjunto Marca de Cash. É uma coisa que a Vossa Excelência às vezes não entende de engenharia de asfalto e, infelizmente, pecou nessa aí, criticando a administração que está fazendo uma péssima qualidade de asfalto na nossa região. E não é. Você pode ir lá amanhã que o CBUQ está sendo feito de qualidade, o melhor bairro de Cornélio Procópio que está sendo feito. Está lá para qualquer um ver. Muito obrigado, senhor presidente. Edmar Gomes. Então chama você. Jones. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje eu venho aqui para trazer uma notícia referente a uma conquista, que esse era um projeto meu de campanha, que é a implantação da Sala do Empreendedor no município de Cornélio Procópio. O vereador Luiz Carlos Amâncio me cobrou em uma sessão anterior sobre algumas ações, vereador. Então eu trago aqui de antemão que nós conquistamos para o município de Cornélio Procópio, através do setor produtivo, Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sindicato Patronal, Associação Comercial, Prefeitura Municipal e alguns companheiros aqui desta casa,
a implantação da Sala do Empreendedor. Presidente, a Sala do Empreendedor ela é algo de muita importância para o desenvolvimento econômico do nosso município, porque nesta casa nós estaremos atendendo aquelas pessoas que pretendem iniciar seus negócios e dando suporte para aqueles que já estão estabelecidos. Tá? Então, eu trago com muita alegria essa notícia. Ela vai ser instalada ali próximo ao supermercado Cidade Canção e, a partir da semana que vem, provavelmente nós estaremos iniciando os trabalhos. A Prefeitura Municipal cede um funcionário de carreira que passa por um treinamento no SEBRAE e vai poder dar todo o treinamento. Outra conquista que nós trouxemos para o setor do comércio, presidente, foi a questão da parceria com o SESI e com o SENAI. Provavelmente, já a partir agora aí primeira quinzena do mês de junho, nós já estaremos instalando a estrutura do SESI e do SENAI via Santo Antônio da Pratina, que é a sede, lá naquele prédio onde já funcionou, após o pontilhão ali, próximo à igreja. Tá? Então, essa também, vereador Amâncio, é uma outra conquista que nós trouxemos para o município e que eu tenho a certeza que vai ser de grande valia para o desenvolvimento econômico da nossa classe do setor produtivo. Obrigado. Passamos agora para o grande expediente. Ismar Nóbrega. Senhor presidente, vereadores, público, eu gostaria de, novamente, nessa tribuna, repudiar as tentativas de grupos de black blocs financiados por partidos de esquerda brasileiros em atos terroristas novamente, inclusive com a tentativa de incendiar funcionários públicos que estavam trabalhando. Alguns ministérios foram incendiados, depredados, com os funcionários dentro trabalhando. Então, isso é um repúdio que eu quero fazer, não vou me alongar porque não vale a pena. Agora, a picaretagem está tomando conta do país, senhor presidente. Eu estou recebendo mensalmente um boleto, que não devo, do Serviço Nacional de Consultas Cadastrais. É uma sala em São Paulo, que o cara deve ter alugado, colocou uma poltrona e um computador e ele emite boletos para o Brasil inteiro, no nome da minha empresa. Nunca ouvi falar do Serviço Nacional de Consultas Cadastrais, eles nunca me procuraram, nunca assinei nenhum papel, e recebo mensalmente um boleto de R$ 382,50 para pagar. É o cúmulo da picaretagem. E está acontecendo no Brasil isso porque é tudo permissivo. O judiciário brasileiro se encontra de luto após liberar o senhor Joesley Batista, um criminoso confesso, para ir morar no exterior sem nenhuma punição. Esse senhor disse, das palavras, da boca dele, que ele corrompeu 1.929 pessoas. Ele cometeu 1.929 crimes, porque ele não corrompeu essas pessoas num dia, ele corrompeu ao longo das maracutaias que ele realizava com funcionários públicos e políticos, né, para receber dinheiro do BNDES, que significa Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Banco Nacional. Não é um banco para fomentar desenvolvimento de estados estrangeiros. É um banco criado com o dinheiro do povo brasileiro para financiar empreendimentos e emprego no Brasil. O senhor Wesley Batista recebeu cerca de 10 bilhões. Ele tinha uma empresinha com 300 funcionários e hoje todo mundo sabe a potência. E o que é mais grave, Rafael?
70% das empresas dele são no exterior, financiados com dinheiro do BNDES. Ele tem apenas, uns falam 10%, outros falam até 30% dos seus negócios hoje no Brasil. Um dos maiores conglomerados privados do mundo, do senhor Joesley Batista. Subornou um juiz. Subornou um juiz. Subornou um procurador da República. Crimes gravíssimos que esse senhor realizou aqui no Brasil. Doou 500 milhões de dólares a partidos políticos, ou 500 milhões de reais. 500 milhões de reais a partidos políticos, dos quais 480 milhões de reais caixa 2, ou propina. Praticamente 100%. De 500 milhões, 480 milhões de reais. Foi perdoado pelo Supremo Tribunal Federal pela provável qualidade de sua contribuição na delação. Quando você faz uma delação premiada, Rafael, me corrija se eu estiver errado, quando você faz uma delação premiada, você se compromete a não realizar mais crimes no Brasil ou fora dele, correto? Bom, alguns dias antes de voar para o exterior, esse senhor vendeu 300 milhões de dólares em ações da sua empresa, porque ele sabia que com escândalos as ações cairiam. Ele lucrou muito nisso aí. E ele comprou 1 bilhão de dólares. E o dólar desvalorizou 8%, desculpem, o dólar valorizou 8% em alguns dias, ele ganhou 80 milhões de reais na moleza, em um dia. Então ele cometeu 2 crimes contra o sistema financeiro brasileiro. A venda das ações e a compra de dólares. Liberado pela justiça brasileira para morar no exterior. Acho que uns 2 dias atrás, as redes sociais mostraram o iate dele sendo levado para Miami, de Santa Catarina para Miami. Não sei quantos milhões de dólares o iate, né? Ele tem um apartamento em Nova York, ele foi morar num apartamento em Nova York que custa 38 milhões de dólares. É isso mesmo, Gilmar, de dólares. 38 milhões de dólares. Eu vou trabalhar a minha vida inteira e não vou ganhar isso, Gilmar. É o apartamentinho dele lá. Então, fica aqui também, eu não vou repudiar a justiça brasileira, porque eu não entendo de justiça, eles que entendem. Mas isso aqui, a sociedade está cobrando que isso aqui seja revisto. Porque esse sujeito não pode corromper, subornar, roubar o país e sair impune. Essa é a minha posição. Obrigado, senhor presidente. Rafael Sampaio. Senhores vereadores, senhor Hélio Janone, existe um ditado que diz o seguinte: gato escaldado tem medo de água fria. E se nós formos ver a situação do asfalto aqui em Cornélio hoje, nós vamos ver que quando a gente está fiscalizando, está cobrando, está fazendo a nossa função. Porque se a gente for ver o nível do asfalto de Cornélio Procópio, a gente vai ver que é muito ruim. Principalmente dos bairros novos. Principalmente dos bairros novos. Inclusive bairros feitos na época do prefeito Amin. Inclusive bairros feitos na época do prefeito Amin. João Rocha é um exemplo. Então, quando a gente vem aqui falar de asfalto hoje, a gente está falando com seriedade, porque a gente quer que as coisas sejam realmente feitas. Agora, se o senhor quer que eu fique elogiando o estado do asfalto em Cornélio, mas a gente, o Amin está fazendo.
Tem que fazer mesmo, porque ele também é responsável pela situação que está aí. Não é só o senhor Fred, não. Porque aqui a gente tem uma mania de jogar tudo agora a culpa nas costas do Fred. Mas o Fred não foi o único prefeito que passou por essa cidade. Então, eu não estou aqui para elogiar ninguém. Vereador, na parte. Todas. É que a Vossa Excelência foi no conjunto que está sendo feito e viu a pintura do asfalto e falou que a qualidade do asfalto de Goiânia Procópio era de todo como era antes, de todos os prefeitos que passaram, inclusive do prefeito que você fez parte também, jurídico aqui nessa casa. Eu fui jurídico dessa casa. Isso, mas você fiscalizava também aqui, você era o jurídico dessa casa aqui. Mas eu não era vereador. Não, mas eu era o jurídico do presidente. Agora, você vai no conjunto, vê um conjunto que está sendo construído com a qualidade do asfalto. Que você era vereador, Isso. Depois você mudou para outro, Isso mesmo. porque você tem a mania de mudar. Não, eu não tenho mania de mudar, não. Eu fui onde que me acolhe bem. Tá? Eu não fui igual você, não. Que você sempre foi nas beiras aqui do PMDB. Do partido que eu já fui lá, que eu já sei como é que é aquele PMDB de você. Do lado. Tá? Aí você olha o asfalto que está sendo feito lá. É só você ver. Vai lá amanhã e vê. De qualquer forma, acho que foi bom ter feito a situação, porque pelo menos a coisa se mexeu também. Não é verdade, vereador? E esperamos realmente que faça-se um asfalto de qualidade lá, porque a população merece. Ah, mas tem a fiscalização da Caixa Econômica, tem a fiscalização. Todos os bairros aqui tiveram a fiscalização da Caixa Econômica, da Coapar, que eu também não sei como é que permitiu que essa situação chegasse em Cornélio. O asfalto em Cornélio, então, também é responsabilidade da fiscalização da Caixa Econômica, da Coapar, porque muitas dessas obras aí foram fiscalizadas por elas, e veja a situação do asfalto aqui hoje em Cornélio. O asfalto em Cornélio hoje não dura 4, 5 anos. A gente tem asfalto aqui em Cornélio de bairros que duraram 30 anos. Então, a gente tem que rever, sim, temos que discutir, não podemos ficar esperando que as coisas aconteçam. Tanto, vereador, que eu fiz uma lei do asfalto nessa casa aqui. E nunca fiscalizou ela. Fiscalizamos, sim, estamos fiscalizando. A Vossa Excelência está parado também. A Vossa Excelência, você vem para essa casa para ser oposição do prefeito a minha. E eu acho que a oposição, nesse ponto, é até salutar. Porque se a gente vai lá e critica, uma coisa eu tenho que reconhecer. Quando a gente fala alguma coisa, o Amin não fica sentado, não. Ele vai atrás e tenta melhorar. Acho até que, por esse lado, a oposição é salutar. O que não se pode é só ter uma turma que só fica do lado e ninguém vai criticar. A crítica também ajuda no progresso. Mas tem que ajudar, vereador, tem que ajudar. Nós estamos numa situação muito difícil, Cornélio Procópio, toda a cidade. Agora, vim aqui só para fazer crítica, toda vez crítica, olha, infelizmente não dá mais. Mudou o sistema. Você viu ontem aqui a audiência pública. Mudou o sistema político de Cornélio Procópio de todo o país. Nós temos que ver a situação que é o real hoje. De qualquer forma, vereador, venho aqui falar sobre as indicações que fiz para o Distrito de Congonhas também. É óbvio que o Distrito de Congonhas... A Vossa Excelência teve muito voto lá em Congonhas. Tem que fazer mesmo. Não tive muito voto, não. Teve muito voto. É só você ver nas urnas. Mesmo assim, não é porque eu tive eu não vou deixar de olhar o Distrito de Congonhas. Se alguém vem e reivindica para mim alguma situação no Distrito de Congonhas, eu quero dizer que o senhor não é o dono do Distrito de Congonhas e que as outras pessoas também podem fazer indicação para melhorar lá. Não sou e nunca serei, nunca vou ser dono de Congonhas. Eu simplesmente sou um morador do Distrito de Congonhas. Eu fiz as indicações porque populares do Distrito de Congonhas me procuraram, me narraram a situação, a questão da iluminação lá. Disseram até que uma vez uma moça foi, tentaram abordar uma moça lá em razão da escuridão, por isso que pediram para a gente para fazer um pedido de indicação para a iluminação lá do trevo, falar também da pista lá, que é uma pista que está escura, que a iluminação está bem apagada, pedido para que fosse feita pinturas refletivas para melhorar a situação da pista lá, haja visto o risco que ela acarreta para as pessoas que transitam à noite lá de veículos. E as pessoas vieram,
fizeram essa reivindicação para mim, e eu, como vereador, vim aqui e fiz a minha indicação, como eu acho que qualquer outro vereador pode fazer indicação. Você fez o certo, é o certo mesmo. Tem que cuidar do distrito também. Você é vereador de Coronel Procópio. Por isso que eu estou falando. Isso, mas nós estamos vendo lá, quando você vai ver uma qualidade de asfalto... Uma indicação lá é criticada. Quando você vai ver uma qualidade de asfalto, vê primeiro como está sendo feito. Vamos se ater à matéria, vereador. Vamos... Por fim, senhores vereadores, o que eu venho falar aqui é de uma situação do Cristo Redentor, que é o nosso cartão postal, é a nossa principal ponto turístico da cidade. E, infelizmente, em questão de segurança, o Cristo, ultimamente, vem pecando muito, e eu acho que é uma questão de se rever isso. Muitas pessoas têm reclamado, inclusive eu já presenciei, a gente às vezes leva as crianças lá no parquinho para brincar, e tem pessoas usando droga o dia inteiro lá, na frente de todo mundo, sem qualquer preocupação, e a gente fica muito preocupado com isso, porque dizem até que tem uma câmera lá, mas eu, pelo visto, acho que essa câmera não está funcionando, porque o consumo de droga lá está sendo feito ao ar livre, na frente de todo mundo. Eu estava lá brincando, tinha uma turma num canto lá, usando maconha, e a gente fica muito preocupado, porque isso acaba afastando a população daquele ponto turístico. Então, eu acho que a gente tem que pedir para a Polícia Militar uma maior segurança lá naquela localidade, que é o símbolo da nossa cidade. Muito obrigado, senhor vereador. Luiz Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de registrar aqui a presença da minha filha, que na primeira fala ela tinha se ausentado e voltou a Marion. Vereador Jones, essas notícias boas que os vereadores trazem acabam criando sim um clima favorável, porque a decepção dos vereadores na legislatura passada era aquela dificuldade de repente, obter qualquer tipo de benefício para a população. Não é a principal função do vereador, mas como intermediário das reivindicações da população, quando há um tipo de conquista, um tipo de benefício direto para a população, é digno realmente de registro. Mas na sessão de hoje nós estamos fazendo indicações, juntamente com o vereador Sebastião Lucre e o vereador Fernando, que também aborda o asfalto do Jardim Panorama. Eu já tive o cuidado, o vereador Fernando, de falar com o Ailton Dias e de falar também com o prefeito da situação precária do asfalto do Jardim Panorama. E a informação que eles passaram é que estavam fazendo a Francisco Morato, fizeram, tinha uma sequência na Vila São Pedro, me parece que andaram fazendo algumas ruas, e que na programação o Panorama talvez fosse o próximo bairro, apesar de que naquela região nossa tem o Morumbi também, e o São Silvestre, o Vitorelli com problemas. Então, o problema é generalizado. E aí, mesmo que nós não possamos debitar toda a culpa do que aconteceu na cidade nas contas do prefeito Fred, mas que prefeito, hein, senhor presidente? Quando você fica 4 anos sem fazer o que precisa fazer numa cidade, o resultado é desastroso. Para tudo. Para tudo. Vira 8, né? E aí tem que começar, enquanto vai fazer asfalto, por exemplo, agora no Panorama, a Vila Santa Terezinha vai reclamar, a Independência vai reclamar, porque tem que entrar todo mundo na fila, e a fila é muito grande para atender. Mas essa indicação, vereador Fernando, essa indicação eu gostaria até que nós, durante a semana, a gente pudesse voltar a manter contato para verificar essa relação de prioridades e pedir que a região do Jardim Panorama realmente seja priorizada, porque tem uma parte da população, e aí serve para todos os vereadores e não só para nós, que debita na conta do vereador a responsabilidade por esses problemas do asfalto. Dentro do Jardim Panorama, a gente cansa de cruzar com populares, com pessoas conhecidas, que exigem dos vereadores do bairro. Nós temos 2 agora, na passada tínhamos 3,
que os vereadores têm que resolver o problema do asfalto como se o vereador tivesse poder de execução. E não tem. O que nós podemos fazer é intermediar, usar agora essa questão de elaboração mesmo do orçamento para incluir o que for possível e justo, dentro das limitações que o orçamento determina, mas pedir mesmo, vereador Fernando. Então, nós estamos fazendo esse pedido em nome dos moradores do Jardim Panorama, vamos fazer em nome de moradores de outros bairros também, e conversar bastante com o prefeito, porque independente da situação de termos oposição em situação nessa Câmara de Vereadores, o que nós temos hoje, diferente do que nós tivemos na administração passada, na administração passada, para usar um linguajar chulo, nós tínhamos um prefeito que ameaçava dar porrada em quem ia lá. Quando ele era contrariado, ele ameaçava era bater nas pessoas. Então, nós já tivemos, só por esse prisma, uma evolução muito grande. Que fazendo ou não fazendo, o prefeito, a mim, é muito mais acessível para conversar e discutir, atender essas reivindicações. E o próprio vereador Rafael teve algumas reuniões que participou junto com o prefeito, pode testemunhar dessa posição democrática e muito mais educada e gentil que o prefeito tem demonstrado no trato com as pessoas. Então, por mais que as discussões aqui possam subir de tom, o prefeito, a mim, certamente vai estar com o gabinete aberto sempre para atender essas reivindicações e esses questionamentos que os vereadores e a população faz. Evidente que, através de alguns instrumentos, repercute mais, mas sempre há a possibilidade de falar aqui e depois conversar também com o prefeito para encontrar sempre o melhor caminho e a melhor solução. Hélio Janani. Senhor presidente, senhores vereadores, é engraçado, o vereador Rafael me disse que eu pulo de galho em galho. Não foi bem isso que o PMDB de Cornélio fez, não, senhor vereador. O PMDB de Cornélio Procópio, como era um pequeno partido, na época, o presidente, que era o Fernando Pepe, na época, falou, vamos dividir os grupos e pegar os partidos. Eu fui para o DEM, a Aurora foi para o PDT, para a gente aglomerar mais o partido do PMDB. Viu, vereador? Não fui sair galho em galho, não. Tanto que o ex-prefeito aqui, o Fred, ele foi vice-prefeito do candidato Zé Antônio. Certo? Foi bem assim, como diziam as pessoas, tudo farinha do mesmo saco. Certo? E eu não estou de brincadeira aqui em algumas coisas, que você fala que nós fizemos, que eu fiz, pulei de galho em galho aqui, não. Eu não pulei de galho em galho nenhum. Isso foi estratégia do velho PMDB de Cornélio Procópio, querendo pegar o poder que não pegou até hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Concede uma parte. Vereador Janone, eu gostaria de esclarecer para a Vossa Senhoria que o vereador Rafael Sampaio nunca foi assessor jurídico do PMDB no Executivo Municipal. Mas foi aqui da Câmara. Eu fui o presidente foi presidente aqui. Inclusive, eu pus você na presidência aqui, vereador. Eu fui presidente da Câmara. Eu te ajudei, você, presidente. E você me chutou para trás aqui, senhor presidente. Não, isso não é verdade. Aqui não é verdade, rapaz. E fui um presidente da Câmara totalmente independente. Nós fizemos um trabalho maravilhoso na época. Se o senhor não se lembra, nós percorremos 14 bairros para construir o orçamento, para construir... E outra coisa, os projetos que muitas vezes eram vetados lá e os vereadores derrubavam o veto aqui, todos eles eu acabei promulgando. Então, nós fizemos uma administração independente. Ele foi, quando foi presidente, quando foi assessor jurídico, ele não foi um vereador ligado ao Executivo Municipal. Nós tínhamos... Vereador, eu abri mão para Vossa Excelência aqui, na presidência, de assessor para você ser presidente da Câmara, vereador. Outra questão que você coloca é o seguinte: o PMDB sempre te acolheu muito bem. Essa questão estratégica... Me chutou fora do PMDB, vereador. Chutou eu fora, vereador. Para com isso, vereador. É que você está falando uma coisa para agradar a população. Você tomou a decisão. Tomou não. No meu trabalho, disse, olha, eu tomei a decisão. Não foi bem isso, não, vereador. Chutou. Chutou. Quem não chutou foi o DEM. É o contrário.
Lógico que foi culpa sua. Culpa sua ainda. Culpa sua. Velha estratégia. É culpa sua ainda, vereador. Você foi comigo lá no bem lá, vereador. Você sabe muito bem disso, rapaz. Para você ser vice-presidente dessa casa. Meus queridos vereadores. Você foi comigo lá no bem lá, para você ser vice-presidente dessa casa, rapaz. Para com isso. Gente, vamos. Para, vereador. Você quer fazer a minha cabeça. Você sempre quer ganhar vantagem em cima das pessoas. Não. Você sempre quer ganhar vantagem em cima das pessoas. Lógico que não, rapaz. Até mesmo. O jeito que você faz, você vai ser sempre vereador. Nunca pulei de galho em galho, vereador. Pois não. Eu tenho um grande respeito ao vereador Hélio Janone, pessoa que eu já tenho contato há algum tempo como vereador, mas nesses últimos meses aprendi a cada vez mais admirá-lo e respeitá-lo pelo seu posicionamento, pela sua dedicação em trabalhar. Conheço o vereador Fernando, já tive vários embates aqui, mas sei do seu trabalho, tudo. Só quero pedir aos dois vereadores, principalmente ao vereador Fernando, que disse que só teve um partido até hoje, parabéns pela sua posição política, que foi o PMDB, mas que a gente possa, os três vereadores, eu não usei a tribuna e ouvi atentamente quando o Luiz Carlos estava dizendo que da falta de representatividade dos bairros nesta casa, e eu concordo com ele nessa fala, mas discordo até, porque eu acho que nós, vereadores, somos os representantes da população, o Luiz Carlos, mas é que nós temos que parar. Eu ouvi todos os discursos aqui que a cidade passa por grandes dificuldades. O momento que a cidade passa, que o Estado passa, que o país passa, eu acho que a gente tem que fazer um debate construtivo para enaltecer o nosso município, para poder buscar soluções pela crise que nós estamos passando e que o maior partido da nossa cidade não seja o PMDB, não seja o DEM, não seja o PSDB, vereador Fernando. O maior partido tem que ser Cornélio Procópio. Nós temos que deixar as siglas partidárias de lado e colocar no nosso coração que o maior partido nosso foi, é e sempre vai ser a nossa cidade de Cornélio Procópio. Vereador Gilmar, muito obrigado. Mas como que você, 5 meses, o prefeito Almin está aqui, não tem vara mágica para resolver o problema de Cornélio Procópio? Próximo. Edmar. Encerrado. Passamos agora para a ordem do dia. Antes do projeto em votação única, tem o ofício da Unicom, ofício número 32/17, Cornélio Procópio, 29 de maio de 2017. O senhor Elvésio Alves Badaró, presidente da Câmara Municipal do Cornélio Procópio. Senhor presidente, tendo em vista a audiência pública do PPA 2018-2021, realizada a partir das 17 horas da data de hoje, dada a complexidade e amplitude dos temas, o tempo foi insuficiente para que os membros dos conselhos municipais e a sociedade presente pudessem elucidar as dúvidas e propor emendas, se fosse o caso. Considerando a importância do PPA, vimos solicitar à Câmara Municipal o adiamento da votação em 10 dias para que a sociedade possa concluir e colaborar na proposição de emendas, caso sejam necessárias. Contamos mais uma vez com a atenção de Vossa Excelência e apresentamos os mais cordiais agradecimentos. Nazaré de Campos Stilatienko, coordenadora da União dos Conselhos Municipais de Cornélio Procópio e presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Eu vou botar em votação, então. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por mais 10 dias, então, fica aí para quem quiser ainda, os vereadores, fazer a sua... Projeto sem primeira votação. Tá. Votação única. Projeto, pode ler. Projeto de Decreto Legislativo 003/17, mesa diretora. Autoriza a Câmara Municipal de Cornélio Procópio a doar o veículo Voyage, placa ARB 2663. O projeto está em discussão. Pode falar. Senhor presidente, não por curiosidade minha, mas acho que para a população que acompanha, seria interessante explicar o motivo da doação, né?
Sim, é o carro mais antigo que estava aí, o vereador. E aí nós sem serventia para sem serventia, porque até porque nós ainda temos 2 carros e nós demos uma ajeitada nele e vamos passar para a prefeitura, que parece que a Secretaria da Agricultura não tem um carrinho para se locomover, então inclusive a gente vai passar para o Departamento da Agricultura. Inclusive, Vossa Excelência está fazendo o encaminhamento correto. Tá? Nós não podemos transferir bens para outros, né? Só pode devolver para o Executivo. Existe, há muitos anos atrás, eu li um parecer sobre isso. Então, o caminho jurídico que Vossa Senhoria, através da mesa, está tomando, é o caminho correto. Porque, pelo princípio, o dinheiro veio do Executivo para o Legislativo. Então, toda vez o Executivo pode fazer, o Legislativo já tem dificuldade. Então, quero dizer para Vossa Senhoria que está tomando o procedimento correto ao fazer essa devolução. Eu tive o cuidado ainda, o vereador, eu era um carrinho que estava todo bagaçado, eu fiz ainda, inclusive mandei arrumar, então eles vão pegar o carrinho com o motor tudo arrumadinho, porque acaba de ir para a prefeitura, a gente sabe como é que funciona, fica lá na garagem, fica lá, então eles vão pegar o carro todo arrumadinho, então o dinheiro é um só, eu acho que vai fazer um grande serviço na zona rural e departamento de agropecuária. Então o projeto está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o projeto. Hein? Definitivo. Projetos em primeira votação. Projeto de Lei Complementar 001/2017, Rafael Sampaio e Fernando Pepes, será retirado. Projeto Lei Complementar 002/17, Executivo Municipal, foi solicitado vistas, né, Johnny? Sim. Esse projeto foi solicitado vista de 15 dias na sessão, não na anterior, na outra sessão, mas não houve tempo hábil para se colocar aqui as emendas, porque ele está passando por uma análise de um corpo técnico do SEBRAE. Então, gostaria de pedir vista de mais 15 dias, o qual provavelmente na próxima sessão já estará em pauta. Então, está em votação o pedido de vista do vereador. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Aprovado o pedido de vista. Projeto Lei Complementar 002/17, Rafael Ranucci, também foi retirado. Projeto Lei 009/2017, Rafael Sampaio e Fernando Pepes, também foi retirado. Projeto Lei 011/17, Rafael Sampaio e Fernando Pepes, também foi retirado. Projetos em apresentação. Projeto Lei Complementar 003/2017, Executivo Municipal, institui zonas especiais de interesse social no território do município de Cornélio Procópio e da outras previdências. Projeto Lei Complementar 003/2017, Rafael Sampaio Ananias Neto, institui, no âmbito do município de Cornélio Procópio, o programa Cidade com Grama e da outras providências. Projeto Lei 012/2017, Luiz Carlos Amâncio, altera a Lei 111/2013, sobre o Conselho Municipal de Esporte e Lazer. Pedidos de informação. Protocolo 177/2017, Fernando Pepes Rafael Sampaio solicita informações sobre o Conselho Municipal e Fundo de Meio Ambiente. Está em discussão o pedido de informação. Eu peço a palavra, senhor presidente. Pois não. Esse pedido de informação, ele foi gerado durante a discussão da lei a respeito da educação ambiental. Enquanto nós estávamos em reunião sobre a questão da criação dessa lei, que já foi encaminhada para o Executivo e foi feita através de uma comissão formada por conselheiros, vereadores, representantes da UTF-PR, da UEMP e também representantes da administração. Quando nós estávamos discutindo, foi descoberto esse fundo municipal aí de meio ambiente. E a questão do Fundo Municipal de Meio Ambiente foi verificado que seria uma porcentagem que
Sanepar teria que repassar da questão do esgoto, e a gente está querendo ver se a Sanepar está repassando, até porque esse dinheiro tem que ser utilizado, pelo que diz a lei, exclusivamente em projetos ambientais e com o acompanhamento e a fiscalização do Conselho Municipal de Meio Ambiente. E pelo que a gente foi verificar, ao que tudo indica, parece que não há também o Conselho Municipal do Meio Ambiente. Por isso que nós estamos querendo informação nesse sentido de verificar a existência desse fundo e, se possível, criar esse Conselho Municipal para que essa verba seja utilizada aí para projetos de meio ambiente. Muito obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não. Eu quero parabenizar os proponentes, o vereador Fernando e o vereador Rafael, mas eu acho que a gente não pode passar a carroça na frente dos bois, né? Porque no requerimento 179, vocês estão pedindo a criação do Conselho do Meio Ambiente. Sim. E no ofício 178, vocês estão querendo repasse para esse conselho. Da Sanepar. E no ofício 177, que eu pedi informação, vocês estão querendo informação sobre esse conselho. Eu acho ótimo, parabenizo, mas antes de nós informarmos, então tem que criar. Como é que você vai informar? Como é que você vai informar uma coisa que não foi criada ainda? Eu não estou entendendo isso. A gente está querendo saber se existe realmente esse conselho, porque até esses dias a gente teve uma questão do conselho de esporte. É porque eu só tenho a ementa aqui, eu não tenho na íntegra. Estava criado o conselho, mas o conselho não estava funcionando. E nesse caso a gente não sabe se o conselho está criado, você está entendendo? A ideia é verificar se o conselho está criado, se a Sanepar está repassando esse dinheiro, se há o dinheiro, e daí para ver como é que faz essa aplicação. Tá, mas se você está colocando aqui no 179 a criação, é que você já sabe que ele não está criado. Pelo menos é o que dá a entender aqui nesse histórico. Deixa eu só tentar fazer uma explicação para Vossa Senhoria. Nós verificamos na Câmara de Vereadores, tá? Não está claro se existe a criação do Conselho do Meio Ambiente. Então, é isso que eu estou perguntando. E aí nós temos a informação, tá, de um repasse mensal, e aí, para o meio ambiente. Eu estou entendendo tudo. Então, o que eu acho que a gente não pode atropelar. O que eu quero dizer é que a gente não pode atropelar as coisas. Nós sabemos. Então, nós temos primeiro aprovar o requerimento criando o conselho e depois perguntando se tem esse repasse. Eu estou entendendo que ele quer ver primeiro se já existe o conselho ou não. E a outra questão é o seguinte: o conselho é uma situação e o fundo é outra. Por exemplo, mas é que aqui está os dois juntos. E tem o fundo do idoso, né? Tem um outro conselho também, que tem um conselho. Então, o que nós queremos saber? Tá? Há uma informação que a gente não pode confirmar, só com a resposta aqui, de repasses para um fundo do meio ambiente. Para ver o fundo, tem que ter o conselho. Entendeu? Então, nós já, numa sessão só, nós estamos esgotando esse assunto. Numa sessão só. Mas no meu, posso estar enganado que eu estou dizendo, mas no meu entender, você está querendo atropelar as coisas. Você já está querendo saber de uma coisa que não foi criada. Tá, não tem o conselho, mas tem o repasse de recurso. Ou não tem o repasse de recurso. Então, mas a gente não pode... É isso que a gente não sabe. Você não pode pedir uma coisa numa coisa que não existe. É que nós já estamos pedindo, se caso já seja negativo, já faça a criação. Então, vamos botar, então, em votação o 177, né? Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. E o 178 e 179 é a mesma coisa. Não, também eu acho que não vai fazer diferença, né? Então, mas então tem que criar. Então vamos botar aí o 177, 178, 179 numa votação só. É a mesma coisa. Pode ser, Fernando? Pode? Porque é a mesma coisa. Então, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Aprovado os requerimentos. Indicações. Protocolo 180/17. Rafael Sampaio e Fernando Pepes. Indica iluminação no trevo da BR-369, com a estrada que vai para o distrito de Congonhas e sinalização refletiva na pista até o distrito.
Protocolo 181/17, Luiz Carlos Amâncio, Sebastião Lucre e Fernando Pepes, reitera a indicação para a recuperação do asfalto da Rua Calêndulas. Protocolo 182/17, Luiz Amâncio, Sebastião Lucre e Fernando Pepes, indica recuperação do asfalto da Rua das Malvas. Protocolo 183/17, Luiz Carlos Amâncio, indica serviços de internet no terminal rodoviário. Não havendo mais matéria, em nome de Deus, está encerrada a sessão.